Boa noite, amigos dos voluntários. Estamos ao vivo aqui para o nosso webinar. O pessoal está entrando. Tem um gatinho passando aqui. Sejam todos bem-vindos, nossos amigos, parceiros, pessoal dos voluntários. Hoje, então, nós estamos nos preparando para mais um webinar. Vamos falar sobre saúde mental para os profissionais acima de 50 anos, e neles eu me incluo, né? Então, também vou ouvir muito atenta essa palestra. E nós temos alguns recadinhos enquanto o pessoal vai entrando, né? O nosso webinar será gravado e será disponibilizado depois a todos que fizeram as inscrições, né? Vão receber por e-mail, inclusive o material das palestras das nossas queridas Nazaré e Silvia. E neste momento, então, eu apresento vocês, né? Para quem não conhece, o Fernando Torelli está aqui conosco e que vai fazer a abertura desse webinar. Gente, boa noite. Boa noite, Ruth. Boa noite, Nazaré. Boa noite, Silvia. Boa noite, Samanta, coordenadora do nosso GT assistencial. Com muita alegria que a gente está hoje fazendo essa live sobre saúde mental, e bacana o tema, né? O trabalhador acima de 50 anos, engajamento, oportunidades e motivação. Eu também me incluo, né, entre os trabalhadores acima de 50 anos, e é uma coisa muito interessante, né, que a juventude atual não sabe, né? Não é que nós começamos a trabalhar numa era que não tinha celular. Não é que nós começamos a trabalhar numa era que não tinha internet. Nós começamos a trabalhar numa era que não tinha computador, né? Nós começamos a trabalhar num mundo completamente analógico e que, se você quisesse fazer uma pesquisa, você comprava uma enciclopédia e ia na biblioteca para poder fazer essa pesquisa. Mas nós tínhamos uma coisa que hoje não se tem, nós tínhamos um convívio humano quase que absoluto, porque nós não tínhamos a tecnologia, então nós vivíamos do relacionamento, né? E tínhamos uma intensidade muito maior, não só no relacionamento, como também na concentração no aqui e agora, né? Porque quando você ia para uma reunião, você ia para aquela reunião. Você tinha um contexto tecnológico, um contexto de relacionamento completamente diferente. E hoje essa geração, ela está no mercado de trabalho e entendo que ela é valorizada pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pela sua resiliência, né? Até pela sua motivação, porque nós nos acostumamos a nos frustrar menos, né? Os jovens hoje, eles têm uma capacidade de resiliência e de frustração diferente da nossa, né? Nós começamos a trabalhar numa época onde as questões relacionadas à hierarquia e poder eram muito mais rígidas do que é hoje, né? Eu brinco que nós fomos formados por uma escola e hoje a gente tem que liderar com base numa outra escola, que não necessariamente a gente teve a formação adequada para isso, né? Então, a relação de poder era diferente, as relações dentro da empresa eram diferentes, a comunicação era diferente, né? No passado, você ouvia alguém dizer assim, você é um incompetente. Isso fazia parte do linguajar que hoje é considerado assédio moral, e que bom que hoje é considerado assédio moral, que bom que nós evoluímos, mas nós viemos dessa geração. Nós viemos de uma geração que escutava todo dia, não leva os problemas de casa para o trabalho. Não é como se tu pudesse dissociar o eu trabalhador do eu na minha casa, né? Hoje nós levamos o problema do trabalho para casa, né? Nós invertemos isso, né? Nós nunca tínhamos, naquela época, a gente nunca ouviu a palavra burnout, né? E hoje nós levamos problemas do trabalho para casa e cada vez mais, se as nossas organizações não forem um lugar prazeroso, que me dê realização pessoal e profissional, a minha vida é impactada, porque o trabalho passou a ser o centro na relação social, né? Nós vivemos hoje um tempo dentro das nossas empresas
nós passamos mais de 8 horas nas nossas empresas. Se vocês se derem conta de quais são essas horas, tira as 8 horas que você está dormindo, as 8 que você está trabalhando, sobrou 8 para tomar café, almoçar, jantar, estar no trânsito. As 8 horas mais vivas da vida da gente, nós estamos trabalhando. E durante os anos mais vivos da vida da gente. Então, o trabalho passou a ter uma outra dimensão na vida de todos nós, né? E nós somos uma geração que tem que reaprender como liderar, como viver melhor, como balancear o trabalho da vida pessoal, né? Nós temos que reaprender nesse novo mundo a viver, e também como a gente lidera o jovem, como a gente motiva o jovem, como a gente transforma, consegue se comunicar com a juventude. E eu acho que é um belo desafio para todos nós, e o tema é um tema bastante importante, e é muito legal ver a nossa Associação dos Voluntários da Saúde levando esse tema, trazendo esse tema para a sociedade, né? Então, eu queria fazer essa abertura, dizer que esse tema é fundamental, ele é determinante para o sucesso das organizações, ele é fundamental para que toda a nossa experiência, a nossa vivência seja reconhecida nas organizações, e que a gente possa passar isso e formar as novas gerações de líderes, né? E que a gente possa fazer isso com alegria, que a gente possa fazer isso com entusiasmo, e que a gente possa ajudar a construir uma sociedade que seja muito melhor do que a nossa, ambiente de trabalho muito melhor do que aqueles que nós vivemos no passado, e que a gente consiga dar a nossa contribuição, sabendo que o nosso papel hoje é contribuir para formar uma nova geração de líderes, né? Por isso é que eu brinco que eu tenho 2 objetivos na vida, né? Um é me tornar cada dia mais egoísta, só convivendo com pessoas do bem, né? Podendo escolher trabalhar com gente do bem, e me tornar cada dia mais inútil, né? Que é formar uma equipe que trabalhe comigo, que tenha autonomia para poder fazer, e eu somente possa apoiar, orientar, e que a gente possa, com isso, delegar mais e construir organizações focadas em equipe, não focadas em pessoa. Então, boa noite a todos. De novo, é um prazer estar aqui, e eu devolvo a palavra para a Ruth. Querido, como é bom ouvi-lo, muito bom sempre estar contigo, Fernando. Muito obrigado. Sempre tem palavras graciosas e entusiastas, né? Nos ajudam muito. E continuando nosso webinar, as pessoas estão entrando, é uma alegria muito grande recebê-los, aqueles que não estavam aqui no início. E nós vamos falar, então, do profissional com mais de 50 anos, né? E para falar sobre isso, nós convidamos a Silvia Ismael. Ela vai falar um pouquinho sobre oportunidade e motivação, tá? E vou apresentá-la para vocês. Olha que especial que ela é. Gerente de saúde mental do HCOR e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda, Silvia. A palavra é tua, esse espaço aqui é teu, e nós estamos aqui te ouvindo, ansiosos. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos e todas. Ruth, obrigada aí pela apresentação. Torelli sempre também trazendo uma mensagem muito importante e positiva. É muito importante as falas que ele traz, porque tem muita experiência em tudo isso que ele fala. E eu sempre brinco com ele que eu tenho aprendido bastante com ele esse tempo que ele chegou lá no HCOR. Tem sido uma troca muito produtiva, e isso é muito bom. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, de um assunto que depois eu fiquei pensando que gostei bastante de poder escrever sobre isso um pouquinho. Tenho feito também um curso muito interessante de saúde mental nas organizações que me abriu bastante a cabeça para muitos contextos. E queria saber se vocês já estão vendo a tela, tá tudo certinho? Tá? Certinho, pode então, tá continuar. E aí, eu vou trazer assim algumas ideias, eu não trouxe muitos slides, eu trouxe várias ideias para nós compartilharmos, para nós fazermos uma reflexão, e para depois que a Nazaré falar, né, a parte dela, eu vou falar sobre engajamento,
Então, ela vai falar de oportunidades, motivação, aí nós vamos poder abrir e discutir, então, com vocês e viajar um pouquinho nessa temática tão interessante, né? Eu queria também agradecer o convite da Samantha para estar aqui, um prazer também estar aqui com a Nazaré, muito obrigada. Vamos lá, deixa eu ver, ele não está indo, ele não está passando. Ah, agora foi. O que eu queria começar falando com vocês um pouquinho era justamente sobre qual é a realidade nossa hoje, né? Então, de acordo com a OMS, nós temos um número de pessoas com idade superior a 60 anos, que deve chegar a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso vai representar mais ou menos 1/5 da população mundial. Já no Brasil, dados do Ministério da Saúde, em 2016, o Brasil já tinha a 5ª maior população idosa do mundo, e para 2030, o número de idosos vai ultrapassar o total de crianças entre 0 e 14 anos. Eu queria também falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho, né? O que é o trabalho para vocês, né? Então, eu fiquei pensando bastante nisso, queria fazer uma reflexão, e aí eu pensei um pouquinho o que é o trabalho para mim, né? E aí cada um pode pensar o que é o trabalho para cada um de vocês. Então, para mim, trabalho é amor, é realização pessoal, é dedicação, é superação, é ir em busca do seu talento, né? Nem sempre a gente descobre qual é o nosso talento no início, mas a gente vai percorrendo um caminho e vai tentando ter essa percepção. O trabalho para nós, ele deve fazer um sentido e ter um propósito. Hoje se fala muito nisso. E isso é muito importante, principalmente quando se fala em engajamento. Quando nós não temos um propósito no trabalho, fica muito mais difícil de eu ver sentido naquilo que eu faço. O trabalho também deve possibilitar para todos nós uma evolução, um crescimento, que é o que talvez nós chamamos no nosso dia a dia de carreira, né? Uma jornada construída com o trabalho, um projeto de vida, uma história, né, construída com diferentes capítulos, porque durante esse percurso, às vezes nós temos aí 2 saídas, muitas transversais percorrendo aí o nosso caminho, a gente vai, então, escolhendo isso. Trabalho também tem a ver com protagonismo, né? O Torelli fala muito para a gente, seja protagonista da sua área, seja protagonista naquilo que você faz. Isso é uma coisa que é muito importante quando a gente se dá conta desta palavra no nosso dia a dia. E para que eu possa me sentir satisfeita, eu tenho que me sentir competente, com autonomia e pertencendo àquele local. Então, eu queria fazer essa reflexão com vocês para tentar fazer um percurso mais didático naquilo que eu trouxe de proposta hoje. E aí, entrando um pouquinho na questão do engajamento, né? Então, o engajamento, o que seria dentro do trabalho? Ele é um indicador que vai mostrar o nível de tempo, de esforço aplicado por aqueles colaboradores, cumprindo, então, seus objetivos com foco e com empenho para que essa empresa possa ter sucesso. E, na verdade, ele tem muito mais significado, se nós formos observar. É a capacidade de você estar presente, de você estar focado, energizado para desempenhar o seu trabalho. As pessoas engajadas, elas vão além do que você espera delas. Elas sempre têm um pouco a mais daquilo que você tem descrito na sua descrição de cargo, porque se sentem parte de um propósito maior do que elas mesmas. Finalidade ou propósito? O que seria, então, o propósito? É a base, o elemento vital que possibilita uma organização engajada e o primeiro passo para nós trabalharmos dentro, então, de uma cultura própria.
O resultado é a geração de condições certas para que todos os membros de uma organização deem o seu melhor a cada dia, comprometidos com os objetivos e valores de sua organização, motivados a contribuir para o sucesso organizacional com um senso aprimorado do seu próprio bem-estar. Então, isso que é o que nós chamamos de engajamento, que não é uma coisa simples de você conseguir, porque para ele ser alcançado, nós dependemos de uma série de situações. Que coisas que podem, que fatores que podem ajudar nesse engajamento no trabalho? Uma delas seria a relação do colaborador com o seu gestor. Se ele não tiver uma relação muito boa, muito adequada, provavelmente o engajamento vai ser um pouco prejudicado. Ele tem que sentir uma oportunidade de carreira e de crescimento, sentir que ele pode fazer diferente, que ele tem segurança psicológica para poder se colocar. Líderes sêniores acima da média também são importantes. Olha aí onde já entra um dado importante dos trabalhadores acima de 50. Um líder sênior, ele não deixa de ser importante, por quê? Porque os mais jovens vão saber contar com ele, saber que podem contar com ele num momento de crise. Ter boas condições de trabalho e o orgulho em trabalhar na organização. Então, isso é fundamental. E o que nós podemos ter de fatores que aumentam ainda mais o engajamento no trabalho? É nós podermos investir nos nossos líderes constantemente para o seu aprimoramento, dar autonomia às equipes de trabalho, né? Uma coisa que eu ouço sempre lá no HCOR é: seja o CEO da sua área, né? Tome conta dela como se ela fosse sua, no sentido da palavra, de você poder dominar e dar as rédeas. Medir e controlar o engajamento constantemente. Isso também é importante, né? É importante a gente saber se esse engajamento está acontecendo de uma forma adequada. O engajamento, ele não deve ser visto como uma coisa passageira, mas sim permanente. Ouvir a equipe demonstrando segurança psicológica, isso é fundamental, né? A equipe tem que saber que você está ali para escutá-lo, para fazer alguma coisa diferente, para trazer uma ideia inovadora, ou para fazer uma crítica de uma coisa que não está acontecendo adequadamente. Diminuir demandas e aumentar recursos melhoram bastante o engajamento e diminuem o burnout. E aí eu vou entrar nessa questão, né, do tema da nossa palestra, dos 50 anos para cima, né, que é o que nós chamamos hoje de etarismo, né, o ageísmo no trabalho. Que são situações de comentários, por exemplo, das pessoas em relação à sua idade, né? Pessoas que fazem comentários ou brincadeiras que, na verdade, sempre têm um fundo de verdade. O tempo de casa considerado como sendo um demérito, né? Como sendo uma coisa que, você já está ultrapassado. Nossa, quanto tempo você está aqui? O padrão de contratação e ou promoção de colaboradores mais jovens. Às vezes, as pessoas se assustam, né? Puxa, a pessoa entrou há tão pouco tempo na casa, eu estou há mais tempo, e aí ele consegue um cargo mais diferenciado. Ver poucas pessoas acima de 40 anos sendo promovidas. Pacotes ou incentivos à aposentadoria sendo antecipadas. Corte de colaboradores na faixa etária maior que 50 anos. Uma cultura que reproduz a ideia de que pessoas mais maduras não podem e não conseguem se encaixar na cultura da empresa, ou mesmo, até o Torelli comentou, essa questão da tecnologia, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade, eu mesma tenho algumas dificuldades, eu tenho bem mais do que 50 anos, então, a gente tem, de fato, algumas dificuldades que os mais jovens não têm, né? Mas a gente tem que buscar e ir atrás para poder acompanhar, né? Ou talvez não ser contratado porque o empregador estava procurando alguém que fosse um pouco mais jovem.
Então, quando a gente vai buscar um pouquinho sobre essa questão da idade mais avançada no trabalho, é o que a gente encontra hoje em dia bastante, né, sobre essa questão do etarismo. E o que isso provoca, no caso dessas pessoas, em relação à saúde mental? Com certeza provoca uma baixa autoestima, isso diminui muito como a pessoa se vê, o como ela se considera, o como ela vai se posicionar, porque ela já vai acabar com o tempo se posicionando numa condição mais inferior, porque ela acaba se sentindo assim. Sentimentos de desamparo, achar que ele não tem com quem ele contar lá dentro, né? Com quem ele pode falar, quem pode apoiá-lo. Tendência ao isolamento, e isso tudo pode também acabar levando a pessoa a um estado depressivo, e esse estado depressivo pode também se complicar se ele não for percebido e você não tiver um cuidado dessa situação de uma forma mais eficaz. Né? E aí, pensando nisso tudo, né, gente, como que a gente hoje se posiciona? Como que a gente hoje poderia pensar em observar essa situação? Eu acredito que nisso tudo que eu estou falando, muitas pessoas já observaram, principalmente aonde trabalham, se isso acontece ou não, como que isso é colocado. Hoje a gente fala tanto em diversidade, por que não colocar a questão das pessoas que têm uma idade mais avançada, mas têm um conhecimento que é muito importante para aquela instituição, que tem uma memória sobre aquilo, por que não colocar isso também no trabalho da diversidade, de você aceitar alguém que acaba sendo um pouco diferente, porque provavelmente ele não vai acompanhar de fato quem tem 30 anos, 35 anos, 40 anos, apesar que 40 já começa até a ser considerado. E aí eu trouxe para vocês uma coisa que eu achei muito interessante, que eu também não conhecia, que chama-se job crafting, né? Que significa exatamente o quê? Você mudar as condições de tarefas no seu trabalho, a sua relação e o significado que ele tem. Isso pode ser trabalhado de que forma? A empresa ela propicia que essas pessoas que talvez estejam lá na empresa há muito tempo, ou já tenham uma idade um pouco acima, como nós estamos falando aqui nesse momento, que ela possa ter a liberdade de repensar a sua tarefa, de fazer um redesenho do seu formato de trabalho, do escopo daquilo que ele desenvolve, que ele possa redesenhar a questão cognitiva que envolve a situação, ou seja, a percepção que ele tem do todo, e propor novas formas daquilo acontecer, trazendo uma percepção mais diferenciada e mais interessante. E redesenhar as relações, a qualidade da interação com o outro, como que ele vai se relacionar com esse seu colega nesse sentido. E isso tem alguns estudos que já demonstram que trazem consequências bem positivas, né? Então, eu queria trazer isso para encerrar minha fala, né? Eu sei que eu teria 20 minutos para falar, estou usando aqui, botei o cronômetro, 15 minutos aqui da minha fala, e eu gostaria que nós pudéssemos, então, pensar em cima de todas essas questões que nós trouxemos e que isso nos fizesse refletir para depois que a Nazaré se colocar, nós possamos conversar um pouquinho mais e possamos discutir, né, sobre essas questões aí que foram trazidas. Muito obrigada pela atenção e devolvo aí a palavra para a Ruth. Obrigada. Querida, eu estou aqui cheia de perguntas já, cheia de ideias, querendo saber mais sobre esse tema maravilhoso, assim, ó, isso, embora a gente tenha isso subjetivo, né, numa sensação, muitas vezes, o que você trouxe ali torna muito real, né, algumas coisas, isso é muito, muito importante. E vamos dar continuidade aqui, senão a gente vai ficar falando, né, e queremos saber mais da Silva.
mas nós vamos ouvir agora a Nazaré. E ela vai falar conosco ali sobre engajamento desses profissionais. A Nazaré Ribeiro, ela é psicóloga, mentora de carreira, rede de saúde mental e qualidade de vida da ACTA, professora da FGV para os MBAs em gestão e saúde, coordenadora da equipe de profissionais voluntários do projeto de telemedicina e saúde digital, Minas Gerais, doutora em negociação e administração de conflitos. Seja bem-vinda, Nazaré. Esse espaço é todo seu. Divirta-se. Muito obrigada, Ruth, pela moderação linda aí que você está fazendo. Muito obrigada mesmo. Torelli, muito obrigada também pela apresentação maravilhosa que você fez. Agradeço a Samanta também, nossa líder do GT Assistencial, querida, que nos convidou aqui hoje para falarmos sobre esse tema. E parabéns, Silvia, aí também pela sua apresentação. Muito obrigada a todos que estão presentes aqui com a gente hoje. Nós temos aqui na nossa audiência pessoas profissionais incríveis que eu adoro, que convivo no dia a dia, que entregam um trabalho maravilhoso, e muitas delas 50 mais, 60 mais, 70 mais, e outros jovens que estão aqui para nos ouvir. Então, isso é incrível, né? A gente poder fazer isso dessa forma intergerações, eu acho que é isso que é importante. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para dar início aqui à apresentação. Então, nós somos os voluntários da saúde, nós fazemos parte do GT Assistencial. Estamos trazendo para vocês hoje o assunto, né, um tema muito importante, saúde mental dos 50 a mais no trabalho, no ambiente de trabalho. A Silvia falou brilhantemente aí sobre engajamento. Para mim ficou oportunidades e motivação. Então, eu sou Nazaré Ribeiro, espero que vocês gostem. Aí o @Nazaré Ribeiro é o link das minhas mídias sociais, o acesso, espero vocês lá. Então, já pegando um gancho do Torelli, né, que falou um pouquinho sobre isso, quando nós começamos, nós que estamos aqui lá atrás, do nosso ambiente de trabalho analógico, e hoje estamos aqui no Zoom para essa apresentação, então sejam todos muito bem-vindos. Queria fazer uma introdução sobre o nosso tema, saúde mental. Então, de acordo com a OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar, onde todos nós somos capazes de desenvolver nossas habilidades cotidianas e, numa situação de estresse, nos recuperar, ou seja, nos auto-equilibrar, trazer um conforto, trazer um reequilíbrio para todos nós. Então, é importante a gente pensar nisso, porque muita gente vincula a saúde mental aos transtornos mentais, mas é muito mais do que isso. Então, vamos embarcar nesse tema aqui, eu espero que vocês gostem. Falando um pouquinho sobre o burnout, Torelli falou sobre isso, a Silvia também. Importante colocar que o burnout é o esgotamento físico e mental no ambiente de trabalho, e o etarismo, que a Silvia citou, que é muito importante, pode servir como um gatilho para isso, não é, pessoal? Então, é importante a gente pensar que aqueles comentários indevidos em momento inadequado ou de forma, às vezes como uma brincadeira. Eu costumo dizer que brincadeira é só quando todos se divertem, então, se está trazendo um mal-estar, se está trazendo um desconforto, uma agressão, não, isso não é brincadeira. Então, eu acredito que o nosso tema hoje é muito importante para um alerta não só sobre a saúde mental, que foi acelerada aí agora com a pandemia, a gente sabe disso, os números super aumentaram, mas também sobre as brincadeiras de mau gosto que até nós podemos fazer no ambiente sem perceber que é um preconceito e que a gente precisa resolver essa questão. Então, que o nosso encontro de hoje sirva também para isso. O burnout entrou no CID, no Código Internacional de Doenças, agora, bem recente, em janeiro, bem durante a pandemia, não é? Bem no Janeiro Branco, que é o mês em que todos nós comemoramos, e a campanha do esclarecimento sobre os transtornos mentais. Então, é importante a gente pontuar isso também.
Um dado importante da Organização Mundial de Saúde aponta para que em 2025 o Brasil será o 6º país no mundo com maior número de idosos. Isso é muito importante falarmos porque todos nós queremos ser idosos um dia, porém com qualidade de vida, saúde, bem-estar, podendo produzir. É isso que nós queremos. E se a gente vai chegar lá e a gente quer chegar lá, que seja da melhor maneira possível. Então, é um convite para vocês hoje. Vamos falar sobre oportunidades e motivação. Então, eu queria convidar todos para considerar, não pensar a parte negativa do ser 50 mais, 60 mais, 70 mais, mas considerar as vantagens que nós, porque eu estou dentro dessa faixa 60 mais, né, e muito feliz e muito orgulhosa de dizer isso, com qualidade de vida, com bem-estar. Então, eu gosto de trazer a importância da maturidade, não é? Com o que a maturidade nos traz, as responsabilidades que nós assumimos ao longo de todos esses anos, as experiências que nós adquirimos, o equilíbrio e como nós podemos e somos capazes de nos colocar numa perspectiva realista do cenário. Quem trabalha com gestão, ou quem trabalha no ambiente corporativo, ou você que trabalha, que tem o seu próprio negócio, nós na área de saúde, nós trabalhamos no consultório, na clínica, no hospital, enfim. É importante que a gente possa discutir esse tema até para alertar os empregadores do quanto isso é importante, do quanto ter esse equilíbrio aqui entre gerações numa empresa vai agregar, vai trazer valor para a nossa entrega, para o nosso resultado. Bom, pensando nisso, é importante a gente colocar que esse tema é importante porque nós vamos trazer à luz o quanto um profissional sênior pode trazer a produtividade e criatividade para o seu time, desde que ele consiga se colocar, se empoderar. Então, trazendo sustentabilidade para a carreira dele pessoal, e também, como a Silvia falando, vestindo a camisa da sua empresa. Então, hoje temos, é importante trazer esse dado, 1.800.000.000 sêniors que já movimentam a nossa economia atual. Então, isso é importante trazer o quanto é importante o nosso clima, a nossa comunicação assertiva dentro do nosso ambiente de trabalho. Os profissionais sêniores são chamados hoje em dia de Silver Economy ou Grey Power, que é a força dos grisalhos, né? Nós estamos aqui, vários de nós, e o quanto é importante que a gente traga esse número para mostrar o quanto estamos produtivos, o quanto temos muito ainda a oferecer. Tem uma pesquisa que eu coloquei também aqui para vocês, que é bem importante, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que ele coloca o quanto é importante esse trabalho de intergerações. Então, eles colocam que 53% da pesquisa já mostra o quanto a educação, o quanto... Quando nós estamos aqui para reciclar, para aprender mais, ou seja, a educação é a chave, né, gente? A educação é que vai trazer para nós, profissionais sêniores, uma qualidade e um posicionamento no mercado de uma forma mais assertiva para todos nós. Então, não podemos parar de estudar, não podemos parar de nos aprofundar nunca. Então, eu queria colocar, né, aqui uma pesquisa do MIT, ele coloca algumas características para o perfil hoje do profissional que está aí no mercado. Então, ele fala das hard skills, né, aquelas competências, habilidades aprendidas. Então, ele coloca exercitar técnicas de análise de dados e informação. Olha que a gente acabou, a Torelli abriu o nosso encontro hoje falando sobre isso, falando de atualização, de aceleração digital, de informatização. Então, quanto isso já é colocado como uma das competências essenciais para um profissional que está aí no mercado.
transformar a tomada de decisão em protocolos estruturados, ou seja, dados são importantes, o quanto a gente traz a informação, o quanto a gente capta a informação do nosso sistema, seja ele de saúde ou qualquer outra área, e o quanto você usa esses dados para melhorar a sua tomada de decisão. Compreender o processo de criação de algoritmos, isso não quer dizer que nós temos que criar plataformas e algoritmos, nós podemos não ser aquele profissional de tecnologia, mas o quanto a gente consegue entender o que a gente pode fazer com as plataformas, como a gente pode fazer para entregar o nosso produto. Estudar os termos das leis relacionados à privacidade, que a gente está falando sobre a LGPD, o quanto é importante que nós possamos entender os dados, analisá-los, mas respeitar os dados sensíveis dos nossos usuários, isso é muito importante. Revisar rotinas de segurança de informação, ou seja, que o seu sistema seja autossustentável e tenha uma retroalimentação dessas informações em prol da tomada de decisão para o diagnóstico, para a entrega, para o seu sistema funcionar e rodar da melhor maneira possível. Aí, lembram do PDCA, da ferramentazinha? Você vai planejar, você vai fazer, você vai checar e você vai entregar. Então, trazer essa análise também para a sua formação, para a sua carreira, não só para o seu sistema, não só para a sua empresa, é importante. Além disso, as soft skills, as competências emocionais, nós estamos falando de saúde emocional, então é importante pontuar isso. Esse artigo coloca a empatia. Nós estamos aqui falando de trabalho voluntário, então, sermos empáticos é muito importante. Torelli pontuou até o quanto nós precisamos e queremos lidar num ambiente que não seja tóxico, relações tóxicas a gente não quer, não é, Torelli? Então, isso é importante. Aprimorar o nosso pensamento analítico, nos desafiar o tempo todo, Silvia acabou de falar, não aprender, não parar de estudar, não parar de aprender nunca. Sensibilidade para a definição de regras, que vai fazer com que a gente compreenda a nossa governança e compliance, por exemplo, da nossa empresa, o quanto a gente tem que seguir o melhor caminho para o nosso usuário final, mas também para a nossa equipe, para o nosso time. É importante pensar nisso. Sensibilidade para a definição das regras, eu quero colocar assim, quanto é importante que nós que estamos na empresa possamos entender o que é melhor para entregar para o nosso usuário, mas o que faz com que o nosso time, a nossa equipe, também produza melhor e esteja também mais feliz. Então, esse conceito é o último conceito de liderança, é importante a gente focar nisso também. Autocrítica, né? Saber o feeling de quando você vai tomar a decisão, quanto você precisa. Nós percebemos durante a pandemia, inclusive na área de saúde, tomadas de decisão ágeis, porque nós precisávamos atender, nós precisávamos entregar o nosso produto, o nosso atendimento de saúde de forma ágil para os pacientes. Então, autocrítica é importante e transformar a cultura organizacional para a prática. Saber o que funciona e saber o que vai trazer um melhor engajamento, como Silvia colocou aí muito bem também. Trouxe para vocês aqui, que foi uma matéria que saiu na Veja SA, na Você SA, que é importante. Olha que interessante, gente, eles colocam o que as pessoas gostariam de alcançar profissionalmente. Se vocês perceberem, todos os indicadores aqui que tiveram pontuação percentual maior estão vinculados à questão de soft skills, a questão emocional. Olha que interessante, equilíbrio de vida, fazer o que você ama, estabilidade e segurança, poder utilizar suas habilidades e ser reconhecido no que faz. Isso é um alerta para todos nós, é muito importante pensar nisso. Bom, habilidade de networking é muito importante. Temos aí o artigo da Forbes que eu trouxe para vocês, em que eles dizem que 45% dos leitores dos artigos do LinkedIn, que é hoje a plataforma de networking profissional que mais cresce e que mais traz resultado, então a maioria, os 45%, como gerência sênior. Então, é muito importante. Então, quem não está no LinkedIn, já cria o seu perfil, já me adiciona lá para a gente conversar também. Quis trazer essa tríade da negociação que eu sempre apresento para os meus alunos
na FGV, no MBA de Saúde, na área de negociação e administração de conflitos, gente. Por quê? É importante a gente pensar que a nossa população está envelhecendo, sim. E como nós vamos atuar? Então, por que a tríade de negociação? O tempo. Temos mais tempo de carreira, temos mais tempo no mercado, com isso temos mais informação e isso deve nos dar poder. Nós precisamos nos empoderar desses dois indicadores anteriores para ganhar poder, para nos empoderar, então, da nossa carreira, do que nós vamos entregar. Então, eu queria alertar isso para vocês, porque ao invés da gente ficar triste, chateado, porque estamos ficando mais velhos, mais idosos, que a gente possa usufruir isso de forma positiva. Bom, então, passando de oportunidades diretamente para motivação, queria definir motivação para vocês, que é o processo de responsabilidade, né, que é responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços que todos nós fazemos para entregar o nosso serviço para alguma meta ou alguma tarefa que você tenha que fazer. Então, o papel do profissional no sistema, na empresa que ele está, como Silvia aí colocou, é, na verdade, se ajustar a esse cenário, né? O gestor, o líder, enfim, o profissional de hoje, ele tem que entender o cenário para que ele possa, então, se reposicionar da melhor maneira possível. Então, sobre o etarismo, nós já falamos, né, o quanto é importante que a gente possa favorecer essa comunicação para que nós possamos ter um ambiente com gerações diferentes e mais positivo, mais proativo entre todos nós. E aí eu queria colocar para vocês os 3 pilares, os 3 fatores fundamentais da motivação. Autonomia, o quanto você, profissional, se sente autônomo para uma tomada de decisão, e a experiência nos traz isso. O mindset transformador, quando a gente fala de liderança, a gente fala muito sobre isso. O que é o mindset transformador? Mindset é uma palavra que se tornou moda um tempo atrás, mas que é importante a gente entender, que é transformar o nosso pensamento, as nossas crenças, os nossos valores, para então performar melhor, para então se sentir melhor. E como o Silvio bem colocou, o propósito. Nós não chegamos em lugar nenhum se nós não sabemos onde queremos chegar. Então, isso é importante também. Aqui eu coloco para vocês o ciclo da motivação, não é? Intensidade, direção e persistência. E aí você pode falar, Nazaré, tá bom, então como é que eu posso fazer isso? Então, eu dou a seguir algumas dicas para vocês bem simples, que fazem com que você consiga se autocuidar para chegar, então, ao resultado melhor. Já sabemos disso, né, gente? Manter uma alimentação saudável é importante, mesmo no corre-corre. Você pode muito bem levar um tupperwarezinho com uma uvinha, né, alguma coisa que seja saudável, uma banana que é fácil de descascar, enfim, isso é importante para todos nós. Atividade física regular, você precisa se dar conta disso também, que tem muito a ver com autocuidado. Não dá para fazer na academia, faz na rua, faz na sala, gente. Durante a pandemia, os 2 primeiros meses, eu malhei aqui na sala de casa, que é onde eu estou, inclusive, hoje, com vocês, e onde eu acabei de atender os meus pacientes, vim do consultório correndo e vim para cá. Aqui, fazer exercícios de respiração consciente, para mostrar que eu faço, estou eu aqui fazendo. Claro que aqui eu estou com um aparelho de biofeedback, um deles que eu utilizo no consultório, é esse aqui. Tenho vários outros aqui, mas você pode fazer respiração consciente, inspira e expira bem lentamente para trazer para você esse autoequilíbrio. Aprender a dizer não, que é importante, né? Porque às vezes a gente não diz não nem para as pessoas, nem para nós mesmos, e assumimos tarefas e quando vai ver, a gente está acima do que a gente pode entregar, e isso também não nos ajuda a entregar com valor. Então, isso é importante. Bom, olhando para esse copo, eu pergunto para você, você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Então, é um convite para você pensar de forma positiva, buscando soluções. Eu sempre vejo o copo meio cheio. Então, a prevenção e o autocuidado é sempre o conceito que a gente quer para todos nós, e isso, de fato,
é uma escolha. Então, tome cuidado, tome carinho para você, seu auto-amor é muito importante, não é? E para mostrar que eu faço isso, eu trago para vocês aqui como a saúde trouxe soluções ao longo da pandemia. Aqui nessa primeira foto eu estou no consultório atendendo no Zoom. Aliás, essa aqui foi num dia em que nós lá fizemos um fórum na área de saúde para uma das turmas do MBA de Saúde, a minha coordenadora Tânia Furtado, que está aí conosco hoje, criou esse fórum de saúde para nós abrirmos uma turma nova, e foi um sucesso, isso foi bem no início da pandemia. Aqui eu coloquei duas páginas, né, do Saúde Digital MV, aqui MG, para vocês perceberem que foi um aplicativo de saúde de telemedicina que nós entregamos a assistência para os pacientes dentro de casa. Eu, na época, dei treinamento para os médicos e enfermeiros para como se posicionar aqui em frente da câmera e coordenei os profissionais, psicólogos voluntários também do aplicativo. Tivemos o NPS, né, a pesquisa de satisfação, acima de 97, o que é incrível, então é um projeto que muito me faz feliz. Aqui, para mostrar para vocês que a gente não tem limite na nossa idade, né? A nossa idade não nos representa com limites, então ter projetos é sempre o que nos traz vida, o que nos traz vigor. Então são fotos minhas na França, no meu doutorado, na minha formatura de doutorado aos 59 anos, em 2019, meses antes da pandemia. Aqui para mostrar que é verdade, como nós somos todos ativos, um pupurri de fotos minhas trabalhando, aqui dando aula na FGV, aqui num evento do Spotify com meu filho, que é publicitário e trabalha com edição de vídeos, tem a empresa dele, enfim. E os nossos alunos maravilhosos, uma foto minha de professora homenageada aqui na FGV, aqui no Hackathon com uma amiga querida também, que participamos com o projeto, mais outro amigo nosso médico, também estava conosco, então são momentos. E aqui no Rio Innovation Week, que eu fui falar sobre saúde mental no ambiente, no ecossistema digital. Claro que não é só trabalho na nossa vida, né, gente? Então, aqui, antes de terminar, eu queria compartilhar com vocês momentos felizes para mostrar que ter amigos, ter momentos também de lazer é muito importante. Então, amigas queridas, nem todas estão aqui, mas muitas estão representando esses momentos que a gente precisa também, fora do trabalho, compartilhar energia boa. Então, tem uma frase para terminar que eu gosto muito, do Sinek, que ele diz que existem duas formas de influenciar pessoas. Uma é inspirar, a outra é manipular. Então, qual será que nós vamos escolher? Em Torelli, que você falou do ambiente tóxico, não é? A gente não quer isso. Então, nós queremos inspirar. E a empatia e a generosidade nos traz a luz para inspirar as pessoas e para usar pessoas como inspiração para nossos mentores também. Então, a referência está aqui de todo o material que eu falei agora. E aqui só mostrando para vocês. Muito obrigada, sou grata de estar aqui. Eu trabalho com neurociência, por isso o cérebro aí nas minhas mãos, nos treinamentos que eu faço com os gestores, com os autogestores executivos e com os meus pacientes também no consultório. Meu cartão digital aqui para acessar o Instagram. Nós somos os voluntários da saúde e muito feliz de estar aqui. Muito obrigada a todos vocês que estão presentes. Muito obrigada. Que maravilha, hein? Nossa, que noite maravilhosa. Eu convido, então, a Silvia, né, os demais aqui a abrirem suas câmeras, estamos aqui numa interação muito bacana. Que inspiração, Nazaré! E a Silvia também nos trouxe excelente. Eu anotei tanta coisa, não sei se vai dar tempo da gente conversar sobre tudo isso. Mas os nossos ouvintes aqui estão encantados com o que nós entregamos hoje, que vocês entregaram hoje. Palestra maravilhosa. Vamos ver aqui se nós temos algumas perguntas. Todos estão gratos, muito bom, palestra de vocês. Acho que todos vocês já conseguem ler ali, né?
realidade presente a partir dos 40 anos, né? Isso é uma verdade, né? Eu acho que essa palestra, quando a gente vê a chamada que é para maiores de 50, na verdade, todos vamos chegar lá, né? E acho que a nossa geração de 50, 60 é muito privilegiada, porque passou por várias coisas aí, né? Então, nós temos uma resiliência aí do sangue disso tudo. E deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Evento maravilhoso, parabéns a todos. Nazaré incrível sempre, pura inspiração, maravilhosa Nazaré, parabéns ao GT Assistencial. Importante o fortalecimento da liderança intergeracional. Às vezes a gente encontra, né, líderes jovens, né, liderando mais maduros, né, e até eu pergunto a vocês, posso deixar aberto para a Silvia, Nazaré e Fernando, essa relação entre gerações, né, nós temos aí várias gerações, os baby boomers, as gerações Y, Z, né, tem várias gerações, e a liderança no meio disso, né, se vocês sentirem a vontade de fazer algum comentário. Pode ser qualquer um de vocês aí, tá aberto. Nós temos uma pergunta boa aqui, Ruth. Diga, deixa eu ver se eu não me perdi. Profissionais 50 a mais têm maior resistência ao burnout, depressão? Há estudos sobre isso? Eu não sei responder, acho que a Nazaré assim não sabe. Quer falar primeiro, Silvia? Posso falar. Na verdade, não existe uma relação específica se as pessoas que têm mais idade, elas têm uma tendência a ter mais resistência ao burnout, né? O burnout, ele vem mesmo em relação a uma questão de trabalho, a um esgotamento mesmo em relação ao trabalho, aonde você acaba achando que você perde muito da sua motivação, né? Você começa a ver as coisas de uma forma muito ruim, muito negativa, vai chegando domingo à noite, já vem aquele desespero, porque segunda-feira você tem que trabalhar, e no burnout tem uma questão, assim, muito interessante, e isso pode acontecer com pessoas de qualquer idade, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a fadiga por compaixão, né? É quando você acha que tudo aquilo que você faz é pouco, né? Nada daquilo que você faz no seu trabalho é suficiente, você acha que você faz muito menos do que você deveria fazer, ou que tudo que você faz não tem importância. Parece que isso não tem fim. E isso leva a pessoa a esgotamento muito rapidamente. Isso é uma situação grave que a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode trazer consequências muito negativas, né? Então, não conheço estudos que falem essa relação da idade, mas eu acho que isso ocorre tanto para pessoas mais velhas como para os mais novos, né? Já falando que estamos aí falando de pessoas acima de 50 anos, e depende muito de como cada um lida com a situação, né? Nós vimos na pandemia diversas situações diferentes em pessoas de todas as idades. Talvez, como o Torelli mencionou no começo, acho que o mais jovem, ele pode até ter uma tolerância à frustração menor, né? Mas ele acaba sofrendo do mesmo jeito, e a pessoa de mais idade a mesma coisa. Não sei se você quer complementar, Nazaré. Sim, Silvia, gostaria de falar que muito mais do que o indicador idade, para quem não sei quem fez a pergunta, Eliane, eu acho, muito mais do que isso, é o quanto você é resiliente, não é? O quanto cada um é resiliente para lidar com as adversidades do dia a dia. A notícia boa é que você pode desenvolver essa competência, não é? Quando a gente fala de mudar, quando eu citei, mudar crenças e valores, não é? A gente pode citar a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que nos dá a ferramenta para desenvolver essa forma melhor, mais resiliente de lidar com as dificuldades. Então, se você aprende, e a gente está falando aqui de treinamento, né, no Voluntários da Saúde, a gente quer fazer isso, quer trazer cada um a sua expertise para ajudar as outras pessoas. Então, uma forma de lidar com isso é desenvolver ferramentas internas
de autoconsciência, de inteligência emocional. O Goleman já falou lá no best-seller dele de 1995 sobre inteligência emocional, e esse conceito vem sendo trazido cada vez mais na área de lideranças. Então, quando a gente traz o conceito de resiliência, é para você aprender. Então, quando você se torna consciente do quanto você pode lidar e não se desesperar de imediato, e a idade, o que pode acontecer é que a idade pode te colocar com mais maturidade, com mais experiência, com uma sabedoria melhor para lidar com as suas emoções. Não é? Aprender a lidar. Agora, para isso, você tem que se empoderar e não se sentir ameaçado com a sua idade. Não é? Nós estamos aqui falando sobre isso, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. Então, você tem que trazer isso como um conceito de satisfação para você. Eu conquistei a minha carreira, eu estou desenvolvendo, fazendo gestão da minha carreira da melhor maneira possível. Agora, fazer gestão de vida não é fazer gestão só de carreira, tá, gente? Porque tem gente que faz gestão da carreira e fica infeliz. O que a gente está querendo trazer é o conceito para você agregar a sua área pessoal e profissional. Como o Torelli falou quando iniciou, não dá para você dissociar. Porque se você é uma pessoa que vive estressada, que vive mal-humorada, isso, obviamente, você pode ser o profissional mais bem capacitado que existe, você vai estar levando tudo isso para o seu ambiente corporativo também. Então, você precisa alinhar os conceitos, as sensações, as emoções, para que você consiga, então, ser mais resiliente, obviamente, vai fazer com que você aprenda a lidar melhor. Espero ter respondido aí a pergunta. Muito obrigada para quem nos fez a pergunta e a todos que vocês estão aí hoje com a gente. Tá entrando perguntas aqui, ó. Mas a gente teve uma pergunta anterior aqui que veio pelo outro plataforma aqui, sobre alcoolismo e trabalho, né? Eu acho que tem a ver com essas frustrações também, né? Nisso, então, Nazaré ou Silvia, por favor, se vocês quiserem fazer algum comentário. Depois, na sequência, eu vou ler outras perguntas aqui que estão chegando aqui no chat. Então, eu acho que uma das coisas que a gente observa muito é que quando as pessoas acabam não conseguindo lidar com questões emocionais que afetam tanto a vida pessoal como a vida de trabalho, alguma forma talvez de lidar com isso é você acabar indo para algum tipo de substância aditiva, né? Nesse caso, você perguntou do álcool, né? Pode ser o álcool, pode ser o cigarro, pode ser droga ilícita, né? Pode ser uma série de coisas aí que a gente vê no dia a dia. A questão do álcool é uma questão, assim, bem complicada, porque eu vejo que ainda dentro das empresas existe uma questão muito complicada da pessoa que tem esse problema, primeiro ela colocar o problema, né? Acho que uma das coisas que a gente luta bastante, e recentemente com a pandemia eu acabei também assumindo a questão da saúde mental dos colaboradores e não só da psicologia hospitalar, é justamente a pessoa às vezes se abrir e procurar ajuda, né? Ou pedir ajuda para o seu gestor, ou falar, estou com um problema, né? Preciso me tratar, principalmente se isso tiver uma relação com o alcoolismo, né? As pessoas têm muito medo de se expor, têm muito medo de serem julgadas, é uma questão que traz consequências, principalmente, por exemplo, no caso de quem lida com pacientes todos os dias no hospital, é uma questão bem complicada, e precisa tratamento. Então, quando você busca alguma forma de você jogar o teu problema numa situação como, por exemplo, o cigarro ou a bebida, isso já demonstra uma dificuldade muito grande de lidar emocionalmente. E para isso você tem que ter essa abertura, inclusive, de se sentir capaz de buscar uma ajuda ou de pedir ajuda para alguém, né? Então, acho que ainda eu vejo isso como um problema muito difícil de lidar dentro de qualquer instituição, né? Pelo fato da pessoa realmente se restringir a se expor. E às vezes até se restringir para outras situações. Eu vejo pessoas assim que não querem dizer que elas estão ansiosas ou não querem dizer que elas estão deprimidas. A depressão ainda é um aspecto que pesa para o ser humano.
E a depressão, ela também pode estar atrelada a essa questão do alcoolismo, né? Então, são questões bem complexas e que, de fato, elas merecem uma atenção e um olhar diferenciado para que a gente possa ter esse cuidado para o nosso colaborador, em qualquer idade que ele tenha, tá? Não sei se eu respondi para vocês. Deixa eu só... Sim, concordo com a Silvia. Eu acho que é importante primeiro a gente entender a adicção como uma doença, não é? Então, existe um preconceito muito grande, claro, no corporativo, porque a pessoa tem medo de ter alguma ação contrária a ele, profissional, né? Até na carreira, por causa disso. Então, muitas das vezes a pessoa não fala, não alerta, não pede ajuda, porque ela tem medo. Então, é importante a gente alertar para isso. E é importante que nós também possamos aqui falar sobre isso, assim como outros eventos, porque o alerta, de novo, eu vou puxar como professora para a informação, para a educação, é que vai mudar esse cenário, não é? Tanto na adicção, tanto no burnout, tanto em todo o preconceito que está por aí, é a informação que vai mudar, sem dúvida nenhuma. O alcoolismo também, ele interfere muito na atividade, né? Às vezes prejudica bastante a atividade, né? Vamos ver na área da saúde, uma enfermeira, um técnico, ou um médico que esteja ou embriagado, ou visivelmente, né? Algumas coisas, olha quantos problemas, né? Até que isso esteja tratado. Então, eu acho que isso é realmente, assim, ó, é um fórum imenso aí para a gente conversar mais sobre isso. Torelli, tu ia fazer um comentário? Eu escutei uma expressão que eu achei muito bacana. A gente está nas empresas vivendo hoje a busca da meritocracia, né? E meritocracia sem segurança psicológica talvez seja uma das piores coisas que a gente pode estar trazendo para o mundo organizacional, onde eu tenho que ser melhor todos os dias, mas eu não estou num ambiente onde eu tenho a segurança para poder falar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, dos momentos ruins que eu estou passando. E cada vez a gente estica mais a corda para a meritocracia, sem se preocupar se a pessoa está se sentindo bem. E também a diferença de confiança para segurança psicológica, né? Eu confio na Ruth, a Ruth confia em mim, mas segurança psicológica é quando todos nós que estamos aqui criamos um ambiente onde a gente pode ser a gente mesmo, falando o que a gente pensa, sem medo de represália. Então, a busca da segurança psicológica é a raiz da cultura organizacional que vai alavancar a meritocracia. Sem isso, o ser humano não está preparado para buscar meritocracia sem segurança psicológica. O tema de casa, então, parte de dentro das empresas, né, Torelli? Acho que esse a gente tem que fazer muito tema de casa. Nós temos uma pergunta aqui do Fábio, ele pergunta assim, ó, vemos hoje muitos profissionais mais de 50 super qualificados e fora do mercado, com muita dificuldade de se recolocar. Como vocês veem esse cenário nos próximos anos? Para as empresas estão velhos, para o INSS são novos. Existe uma lacuna para esses profissionais hoje? À vontade, pessoal. Eu sou otimista sempre, não é? Por isso eu mostrei ali nas fotos como a gente pode se tornar e continuar ativos. Eu concordo com o Fábio que ele coloca sobre isso, mas pegando até um comentário aqui embaixo que eu estou vendo do Erasmo, eu concordo com ele, os países do primeiro mundo já perceberam o quanto isso é importante, quanto se precisa mudar a visão de saúde mental, a visão dos profissionais sêniores, o quanto você tem que colocar várias gerações trabalhando juntos, e aí Silvia colocou que às vezes a gente não conhece tanto a tecnologia, e o jovem vem e ensina e vice-versa. Eu costumo ensinar a tecnologia para os mais jovens, porque eu adoro tecnologia, então nas minhas aulas sempre foi assim, eu sempre trouxe conceitos de inovação para os mais novos, e eles utilizam, e a gente viu, agora durante a pandemia, foi uma enxurrada de produtos novos lançados no mercado em tecnologia, não é? Os aplicativos de saúde, inclusive, vários. Eu acabei de mostrar o Saúde Digital MG, em que tinha desde as pessoas mais jovens, criando e produzindo e construindo a plataforma, até os mais sêniores entregando assistência e atendendo. Então, esse comentário do Fábio, só
complementando, Fábio, eu acredito que, de novo, nós é que vamos mudar esse cenário. E isso não quer dizer que os mais jovens não são competentes e que nós somos os melhores, não. Mas eu acho que aí volta aquele conceito da empatia, da humildade, o quanto nós temos que estar abertos a aprender e mostrar também o que nós podemos ensinar. Porque se você já dá um passo atrás, porque se sente ameaçada pelos mais jovens, nem você vai ensinar, nem ele vai aprender. E aí vai ficar quebrando a cabeça, não é verdade? Se a gente for pegar como exemplo um aplicativo de telemedicina, por exemplo, você encontra ali pessoas de todas as idades e precisam trabalhar juntos. Se não for assim, não funciona. Aí você tem que encontrar mais um profissional e mais outro para fazer coisas que, às vezes, a ideia já veio e você precisa quem execute. Agora, a ideia vem muito na prática também. Vocês viram que a própria telemedicina ela foi se construindo e melhorando para a entrega. A resistência inicial aconteceu quando entrou a pandemia. Eu já uso o atendimento online desde 1998, então não sou recente nisso, nem a internet ainda era discada naquela época, então eu acho que é importante a gente mostrar que nós, profissionais sêniores, podemos agregar e o quanto nós, porque às vezes nós somos um pouco rabugentos, um pouco até resistentes, né? Então a gente precisa também quebrar essa barreira e receber as gerações mais jovens para aprender e para ensinar, senão ficar um resistente de um lado e um resistente do outro também não funciona. Nossa, nós vamos aprender tanto. Eu acho que assim, me vem muito na cabeça um valor de cultura que a gente está trabalhando muito no hospital, que é todos ensinam, todos aprendem, né? E eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que independente da idade, da fase que você está, eu acho que é exatamente isso, todos ensinam e todos aprendem, nós trabalhamos juntos e isso tem que ser horizontalizado, né? E acho também que nessa questão de prever como vai ser, eu também acho um pouco difícil, e eu gostaria até de fazer um comentário assim, que o que eu penso é que as pessoas também que têm mais de 50, ou que perdem seus trabalhos e às vezes têm essa dificuldade de recolocação, eu acho que é importante fazer uma autoobservação e entender também como que você está fazendo esse processo. Será que você também está abrindo a sua mente para você pensar em se recolocar, em aceitar essas mudanças que hoje em dia, no nosso dia a dia traz, né? Porque com a pandemia muita coisa mudou. Então, a gente tem que acompanhar isso, a gente tem que rever esse processo, a gente também tem que estar aberto a buscar novas formas de mostrar aquilo que a gente sabe fazer. Eu acho que é bem nessa linha aí que a Nazaré trouxe, eu concordo totalmente, porque também tem um pouco a ver com essa pessoa, né, que está ali à disposição do mercado. Como é que ela está vendo essa recolocação? Como é que ela está se colocando dentro desse mercado? O que de fato ela está oferecendo? Se ela for ficar naquele pensamento, eu sempre fiz assim, não vou mudar, aí vai ser muito difícil, né? Eu acho gostoso, por exemplo, eu estar na minha idade e eu estou convivendo com muitas coisas novas no hospital e eu estou aprendendo muita coisa muito bacana e estou revendo muitas coisas na minha forma de trabalhar e de fazer. E isso é fantástico você poder fazer isso, mas o ser humano tem uma dificuldade muito grande quando se fala em mudança, né? Sair da zona de conforto, buscar alguma coisa diferente. Eu queria lembrar rapidamente aqui de um filme que eu assisti, acho que muitos de vocês já viram, não me lembro exatamente do nome, eu sou péssima para guardar nome, mas é um filme que é de um senhor aposentado que foi buscar um trabalho e ele foi ser estagiário numa empresa de uma moça novinha, que é aquela atriz... É o estagiário, né? Então, gente, aquele filme é fantástico, né? E aí, por um processo aí que ela passa de vida, né? Ele com toda a sabedoria, a inteligência, a experiência, ele dá apoio para ela. E, gente, aquilo é lindo, né? Aquele filme foi muito bacana pela mensagem que ele trouxe, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Por que você não pode recomeçar numa outra posição? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, mas eu na minha posição não vou me submeter a fazer XYZ. Por que não, né?
tem tantas coisas que a gente pode fazer diferente, que a gente pode aprender. Então, acho que também você tem que estar aberto a ver essas mudanças e a buscar, né? Nossa, E a pôr em frente aquilo que você pode inovar. maravilha. Nós temos ainda alguns minutos, né? Nós temos agora, o pessoal enlouqueceu aqui. Todo mundo tem uma reflexão a fazer. A Márcia diz assim, ó, achei muito interessante. Tinha 19 anos e liderava um grupo com idade de 35 e 50. Nossa, somos grandes amigas. Hoje todas aposentadas, inclusive eu, sabendo respeitar o espaço delas e o meu. Outra aqui, o Erasmo. A grande maioria dos headhunters ligados às empresas de recrutamento desprezam os profissionais de 50 anos ou mais. Estão totalmente errados. Eu vou seguir aqui um pouquinho, depois a gente pode fazer umas considerações. As não condições sanitárias de trabalho no meu local de trabalho, órgão estadual, em 2020, geraram muitos casos em muitos de nós, de todas as faixas etárias, e não foi possível sensibilidade para ver muitos, né? Isso por muitos líderes, talvez, aqui. Gratidão pelas respostas, amei as reflexões, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Entendo que esses e outros temas relevantes aqui mencionados, para todos nós profissionais na ativa, mesmo 50 anos mais, estão relacionados à questão da falta de educação e cultura do povo. Verdade, né? Tem algumas culturas aí que respeitam muito mais, né, a sapiência, né, o saber dos mais velhos. Que maravilha poder assistir mulheres de 50 anos mais contribuindo não só com suas experiências, mas também com seu conhecimento e sensibilidade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês querem fazer um comentário do que a gente já viu por aqui? Está vindo um monte de perguntas, um monte de mensagem. Meritocracia, né? Falou aqui o Erasmo, muito bem colocado por Fernanda, a questão da meritocracia. E, infelizmente, em algumas empresas, essa metodologia não é realizada num equilíbrio profissional de cargos e salários, fixos e variáveis. Excelente apresentação da Silvia e Nazaré, foram brilhantes. Brilhantes, muito obrigada a todos, gostei de tudo. Filme Senhor Estagiário. Senhor Estagiário, muito bom. Adorei tuas colocações, Silvia. Parabéns para todos. Quando será o próximo evento? Me senti tão contemplada com vocês duas e também na fala do Toré. Maravilha, maravilha. Ruth, queria só trazer para uma outra reflexão, né, que nós já falamos de saúde mental, de etarismo, eu queria colocar que nós temos aqui na audiência hoje, e eu acho muito importante nós, né, estarmos aqui falando sobre esse tema, muitas mulheres que são líderes, que são protagonistas, que são profissionais incríveis, estou vendo os comentários delas, estou vendo o pessoal que está aqui, e o quanto é importante, né, a gente também falar sobre isso, não é? O como as mulheres na liderança, a gente tem um número ainda muito pequeno no Brasil, infelizmente, o quanto é importante que você que está aí do lado se sinta maravilhosa, empoderada, que estude cada vez mais e que entregue cada vez mais e que alcance tudo o que você quiser, que é possível, e nós estamos aqui para mostrar, para incentivar e para falar que se você estiver feliz, se você estiver certa do seu caminho, do propósito, como a gente colocou, tudo é possível. Pode demorar um pouquinho, mas ele vai acontecer. Perfeito. Um exemplo disso é os voluntários da saúde, né, Nazaré? A gente tem aprendido muito, né, ensinando e aprendendo ali todos os dias, né? Nós somos mais de 600 voluntários, não sabe quantos estão à nossa volta, e nós estamos fazendo um trabalho primoroso mesmo, né? Maravilhoso. Silvia, queria fazer um comentário? Só também queria dizer o quanto é gratificante a gente poder, independente da idade que a gente tem, né? Mas, assim, você se sentir produtivo, né? Você sentir que você está inovando, você sentir que você pode fazer, né? Então, isso que a Nazaré falou aí de mulheres, vamos em frente, nunca duvidem, né, daquilo que vocês podem fazer, independente de ser mulher ou homem, mas nunca duvidem. Eu acho que isso é muito, muito importante, você buscar aquilo que você acredita.
e você fazer aquilo que você gosta. Eu acho que quando principalmente você faz aquilo que você gosta, é tudo bem mais fácil. Eu acho que uma das coisas que também a gente tem discutido muito ultimamente é a questão, às vezes, da pessoa acabar buscando outro emprego. Eu vi uma reportagem que muitas pessoas têm procurado mudar de emprego porque não se sentem satisfeitas, né? E será que essa insatisfação tem a ver com a realização pessoal ou com uma não adequação daquilo que ela tem em relação ao trabalho, no sentido do trabalho fazer o propósito, ser o propósito dela? Então, acho que isso é uma outra reflexão que a gente tem que fazer, né? Por que que às vezes as pessoas pedem demissão? Ultimamente a gente tem visto muito essa fala, né, nas reportagens. Não sei quantos % das pessoas têm pedido demissão porque se sentem infelizes naquilo que fazem. Mas o que será que isso significa? Será que é uma insatisfação ou será que, de fato, aquele trabalho não faz sentido para ela? Porque quando não faz sentido, realmente não tem motivação que dê conta, não tem engajamento de forma nenhuma. E o que está acontecendo hoje que as pessoas estão se movimentando tanto, né? Será que foi também um resultado aí da nossa pandemia que trouxe mais reflexões em cima daquilo que você avalia da sua vida? Então, são muitas coisas que a gente consegue pensar em cima dessas situações. Mas acho que quando você gosta, quando você acredita, quando isso traz sentido para a sua vida, não desista. Isso é muito importante. Eu comecei a ser psicóloga em hospital numa época que não se falava de psicólogo em hospital, né? Que não existia nem a área de psicologia hospitalar, que só foi transformada numa especialidade no ano de 2000. Mas eu acreditava naquilo. A primeira vez que eu entrei no Hospital do Coração e que eu participei das coisas e que o Dr. Luiz Carlos me convidou para assistir uma cirurgia, ali eu vi que era isso que eu queria fazer na minha vida, eu me apaixonei, né? E isso faz o meu sentido do ponto de vista de trabalho e de realização pessoal também. Então, acho que você entender aquilo que te traz satisfação é importante. Maravilha. E como é importante também, né, Silvia Nazaré, assim, a gente quebrar alguns tabus, né, alguns preconceitos da psicologia, né? Ah, foi para psicologia, foi lá para o recursos humanos porque não está bem ou isso e aquilo. Sim. A gente precisa quebrar essas coisas, né, justamente para que a gente fique bem, né, para que a gente possa sair, levantar todo dia de manhã e ter um propósito, e por que eu vou trabalhar, porque eu me sinto bem onde eu estou, e se eu não estou, por que eu vou mudar, como é que eu vou mudar, como é que eu vou fazer essa transição. Nossa, são tantos temas aí, né, para a gente discutir. Sim. O Jorge Cotani, que diz que ele não é médico, mas ele pergunta o seguinte: é possível comentar os médicos de 50 anos ou mais há algo diferente em relação aos administrativos de 50 a mais? Né? Acho que ele quis entender que a gente aceita muito mais, né, algumas profissões com mais idade, né? Sim. Existe um conceito, né, do que algumas outras. Então, ele pergunta aqui. Eu acho que a experiência sempre traz um olhar diferente. A gente não pode negar que quanto mais tempo a gente tem, mais experiência, a gente consegue ver as coisas de uma outra forma. Mas também para isso acontecer, a gente tem que estar muito aberto, né, também a experimentar frustrações, porque senão a experiência não vai servir de muita coisa, né? Então é importante você poder vivenciar aquilo que é bom e que é ruim e aprender com aquilo que é ruim para você melhorar e fazer diferente. Olhar para dentro de você mesmo é uma coisa muito difícil. Reconhecer em você uma coisa que você precisa mudar é muito difícil. Mas isso é fundamental para você crescer, né? Então, acho que talvez algumas dessas dificuldades sejam nesse sentido. Que maravilha. E às vezes a gente aceita, né? O médico mais velho, eu vou naquele médico que é mais velho e não vou num jovem que é mais novo. Sim, era isso que eu queria falar, Ruth, da experiência, né? Complementando aí,
para o que o Jorge perguntou, poderia, se possível, comentar os médicos 50 a mais. Em 2015 ou 2016, eu estava numa turma do MBA de Saúde, da FGV, e vários médicos incríveis. E aí eu estava falando de BI, né, de Business Intelligence, então isso foi muito antes da pandemia, e dos processos online, enfim, para a tomada de decisão. Aí esse médico levantou o dedinho, professor, ele um médico muito experiente da cidade, foi uma cidade fora do Rio, professor, eu estou muito com medo do que a senhora está falando aqui agora. Aí eu perguntei, como assim? Por que com medo? Ele, não, porque a senhora está falando de tecnologia e tal, e aí como é que ficamos nós, os dinossauros da saúde? Eu falei, bom, os jovens não podem estalar o dedo e ter a sua experiência, mas você pode se informar, você pode buscar informação. Então, experiência a gente não compra, né, gente? A prática, a experiência, o tempo que você está aí, e aí os médicos, nós psicólogos, enfermeiros, enfim, outros profissionais que estão aqui que não são da saúde também. Nós ganhamos experiência e competência com o tempo. Então, a tecnologia, eu sempre digo isso nas aulas, ela está aí para nos servir, ela não vai nos substituir, não é? Então, os equipamentos, a tecnologia, nada vai substituir o médico, a médica, a enfermeira, enfim, que está do outro lado. Então, a gente ganha experiência e ficamos melhores cada vez mais, não é? E aí eu concordo com o que o Jorge falou, e acho que o administrativo está vendo isso sim, Jorge. Então, é só nós que somos um pouquinho mais velhos, mais experientes, estarmos abertos a novas experiências, a novos aprendizados. Eu acho que com a entrada do prontuário eletrônico, há alguns anos, por exemplo, tirou os médicos, um pouco os enfermeiros, da zona de conforto, né? Tem até um artigo de 2020, se eu não me engano, da PubMed, que fala, foi uma pesquisa que mostrava o índice aumentado demais com médicos com suicídio devido à entrada nas instituições do prontuário eletrônico. Então, você vê o quanto os médicos, os profissionais da área de saúde, às vezes precisam desse sentimento de suposto saber, quando suposto não é pejorativo, eu quero dizer de se sentir onipotente, mas às vezes ele tem que estar aberto com aquele mindset lá de aprendizado que eu falei na apresentação, não é? Está aberto para aprender, o que está aí é para nos ajudar e para agregar, fazer com que a gente entregue o nosso trabalho, a nossa assistência, o nosso serviço, enfim, para que funcione melhor, para que rode melhor ainda. Tá, Jorge? Espero ter respondido aí a você. Precisamos fazer um só para os médicos, tá? Porque a gente tem bastante dificuldade com eles dentro das instituições. Sim. E, Ruth, uma coisa só que eu queria comentar nisso aí, que eu fiquei pensando, a Nazaré falou da questão de que as máquinas não vão nos substituir em hipótese alguma, né? De forma nenhuma. E hoje, cada vez mais, uma das coisas que mais se discute no hospital é a questão da experiência do paciente, da boa ou não experiência. Nem sempre ela é boa, mas às vezes a experiência final, o saldo é positivo, né? E isso a máquina não faz, né? E isso a tecnologia não faz. O que vai trazer isso para nós, para os nossos pacientes, é o nosso olhar, é a nossa percepção, é olhar além dele, para entender aquele não verbal daquilo que ele precisa e daquilo que a gente pode dar. É aquele a mais que a gente pode fazer que não está no nosso script de trabalho, né? Eu vou falar aqui de uma ouvidoria que nós tivemos aí no final do ano, que para mim foi muito significativo. Foram 2 pacientes que se manifestaram, dizendo que o desfecho não foi bom, eles perderam o paciente, mas que eles tinham muito a agradecer à equipe multi, ao hospital, pelo tanto que eles foram acolhidos e cuidados dentro daquele processo. Então, mesmo que o desfecho não tenha sido bom, a experiência para eles foi boa no sentido de que nós conseguimos dar o suporte que eles precisavam de fato, né? Isso não tem o que se substitui. Isso é o ser humano, isso é o nosso olhar,
isso é o nosso comprometimento, isso é o nosso engajamento, independente da idade que a gente tem, né? Independente daquilo que a gente às vezes deve fazer, né? Não está ali no nosso contrato, né, de trabalho, mas está ali no nosso, é assim que eu sei fazer e é assim que eu vou fazer para você, né? Então, acho que são coisas mínimas que você pode fazer ou coisas que são complementares àquilo que você faz no seu dia a dia, que faz a diferença. Passando um avião aí. Eu moro bem Gurias, perto de Congonhas. Gurias, assim, ó, que toque na alma da gente que vocês nos deram hoje, tá? Isso é fantástico. O Erasmo diz assim, eu vou ler as últimas aqui porque a gente já tem que encerrar. Depois eu vou dar uns minutinhos para cada um fazer as suas considerações finais aí. A pandemia, o Erasmo diz, a pandemia nos ensinou muito, tirou a grande maioria da população da zona de conforto. Foram dificuldades que foram vencidas com novas oportunidades. Ou seja, não vamos parar, né? O mundo vai para frente, não tem jeito. O Jorge, perfeito. Ruth, obrigada pelas palavras. Amei as reflexões que a Nazaré e Silvia trouxeram. Somos, por vezes, orgulhosos e com superegos. Quantas coisas nós podemos trabalhar nos próximos webinários, hein, meninas? Vou anotando. Sim, sim. Perfeito, parabéns, Nazaré. A pandemia, o Ali Soares. A pandemia é um marco no cenário mundial. Precisamos tirar dela o saldo positivo para reflexão, pois na ótica da saúde foi e é ainda devastador seus efeitos. O Jorge agradece. Aqui entra potente o viver a ciência da felicidade. A Maria Leonor diz. A Ali fala de novo, acolhimento e cuidado com amor, gentileza aos familiares é o que falta. E realmente, vocês estão tocando a nossa alma para que todos nós aqui possamos levar adiante, né? Eu acho que esse é um recado mais importante que a gente está levando daqui. Nós vamos indo para o encerramento. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Nazaré, por favor. Sim, queria agradecer a todos aqui, agradecer ao Torelli, né, por estarmos aqui hoje, que tem tudo a ver com ele, então obrigada de verdade, Torelli. Obrigada, Ruth, pela moderação incrível, a Samanta, que está aí, né, que é a nossa líder do GT Assistencial, Silvia, querida, maravilhosa, parabéns pela apresentação, Marcelo, que está aí também, quem está aí, é importante a gente falar isso também, né, gente? Quem está aí, ó, na fotinha. Os bastidores. Nos bastidores, que é o Marcelo. Obrigada, Marcelo, por estar aqui conosco hoje, e a todos vocês aqui, a nossa audiência, que se não fosse vocês, o que seria desse encontro maravilhoso hoje? Só pontuar que nós somos seres humanos se aprendem com as experiências, e na pandemia nós perdemos muito, né, gente? Foi muito difícil, está sendo ainda, a gente está superando isso, mas nós aprendemos muito também. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. O que eu aprendi, o que eu vou levar para frente, o que mudou na minha vida pessoal e profissional, quem são as pessoas que eu posso ajudar. A gente tem falado muito sobre o conceito de sustentabilidade, de ESG, então, o que eu, Nazaré, o que todos nós que estamos aqui hoje, vamos fazer para tornar o mundo melhor. Eu faço a minha parte, você faz a sua, e passa para o outro, e traz o outro também. Eu acho que é isso, né? Ser um voluntário de qualquer... Eu sou voluntária há muitos anos, minhas amigas sabem disso, em vários projetos sociais. Eu amo, isso faz diferença para mim. Eu acho que eu ganho tanto na minha profissão, tanto amor e tanta felicidade que ela me dá, que eu preciso distribuir um pouquinho disso, não é, para quem precisa. Então, nós somos o GT Assistencial do Voluntários da Saúde, e agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco hoje. Querida, maravilha. Silvia, querida. Também queria agradecer, a Nazaré acho que já falou bastante coisa, mas agradecer também todos que estão aqui, né? O Marcelo também, a Samanta, a Ruth pela sua condução, o Torelli, né, de ter criado voluntários, que é uma coisa tão maravilhosa que a gente se completa, né? Acho que é tão importante, acho que quem está aqui porque gosta daquilo que faz e gosta de poder dar um pouquinho de si para o próximo, né? Acho que isso é fundamental. Isso é saúde, né, para a gente, saúde mental, boa saúde mental.
Queria agradecer, então, a oportunidade, dizer que eu agradeço todos que ficaram aqui conosco até agora, e dizer que foi muito gostoso poder estar conversando com vocês, e isso também, para nós, essa troca também é um aprendizado, né? A gente aprende com todos vocês também, com a Nazaré, que esteve aqui falando maravilhosamente bem, e agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Maravilha. Antes de passar para o Fernando, a Samanta, que está aqui conosco, gostaria de fazer algum comentário? Se ela está aqui presente conosco ainda. Oi. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que participaram com a gente nessa live. Gostaria de agradecer esse show de conhecimento, de acolhimento, de simpatia que vocês tiveram conosco, né? Eu acho que as lições aprendidas aí que nós tivemos foram lições que a gente estava precisando ouvir, a gente estava precisando, a gente já sabe, mas esse compartilhamento foi muito importante e veio só agregar na nossa carreira e na nossa vida, né? E dizer que o nosso grupo ele está aberto para que cada vez mais a gente promova eventos dessa forma como foi feito esse hoje, né? E a gente conta com vocês aí para cada vez mais a gente poder crescer e poder compartilhar os nossos conhecimentos com muita sabedoria, com muita união, com muita doação, que eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Obrigada. Maravilha. Fernando? Bem, gente, eu queria primeiro agradecer o convívio com vocês nesse período, né? Nazaré, Silvia e Ruth, extremamente agradável e competente, e agradecer a Samanta, que lidera o GT Assistencial, Marcelo, e dizer para vocês que numa sociedade desigual que a gente vive, poder retribuir através do voluntariado é uma obrigação, né? E se alguém se encontrar desmotivado em determinados momentos da vida, sem muita energia, gaste um pouco do seu tempo ajudando os outros, que essa energia voltará em dobro para você, porque, de novo, a gente tem a obrigação de transformar essa sociedade, e às vezes as pessoas se frustram porque não conseguem fazer tudo o que querem, mas façam o que é possível. Se cada um fizer um pouquinho, vai ser uma tsunami de coisas boas que a gente pode transformar, né? Então, obrigado e um prazer estar aqui convivendo com vocês. Sensacional. Eu agradeço vocês terem me convidado para fazer essa mediação, porque, nossa, eu saio daqui assim com a alma tocada por vocês, né? E cheio de ideias aí. Agradeço a todos, o Fernando, né? O Nazaré, a Silvia, a Samanta, todos aqueles que nos ouviram, aqueles que puderam estar conosco e outros que, de repente, vão assistir isso posteriormente. O Marcelo, eu disse para ele, Marcelo, tu vai estar lá, né, Marcelo? Se tu tiver, eu vou. Porque o Marcelo é fantástico, assim, ó, ele é, meu Deus, né? Foi a nossa melhor aquisição, né, Fernando? Que ele tem nos dado aí um suporte fantástico aí para todos os voluntários. Não sei como é que ele consegue atender a todos nós aí, mas ele está aí. E agradeço muito mesmo. E fica aqui o convite para a gente fazer novos webinários. Tem muito tema, muito assunto ali, talvez eu não tenha conseguido responder a todos aqui nas perguntas, né? Mas eu agradeço de coração mesmo estarmos aqui hoje. Marcelo, tu quer fazer algum comentário? Não, obrigado, Ruth, obrigado, pessoal. E a gente, para os próximos encontros, a gente vai estar presente, e chamando a Ruth de novo para mediar. Oba, adoro. Pode chamar. Pode chamar. Gratidão, muito obrigada pela noite de hoje. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Aí que eu vou tirar uma foto. Tirou uma foto, Marcelo? Peraí. Vamos tirar uma fotinha aí. Foto com música. Beijo, pessoal. Obrigada, hein? Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente.
Beijo, viu? Silvia. Muito obrigada, viu? Beijo. Foi ótimo, foi Tchau, maravilhoso. Foi Até. incrível, adorei também, Silvia. Beijo, Beijo. Marcelo. Beijo.